Salmo 124, diz assim a palavra de Deus: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós e nos teriam engolido vivos, quando a sua ira se acendeu contra nós, as águas nos teriam submergido e sobre a nossa alma teria passado a torrente, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Bendito o Senhor que não nos deu por presa aos dentes deles. Salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros. Quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. O nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Bom, essa é a palavra de Deus que nós lemos. E eu quero rapidamente lembrar os irmãos que nós estamos abordando essa série de exposições no Salmo de Peregrinação, Salmo de Romagem. E nós estamos trabalhando a ideia do tema indo para casa. Assim como o povo peregrinavam pelo menos uma vez por ano até Jerusalém para adorar e prestar culto ao Senhor, e durante a peregrinação eles passavam por momentos difíceis, de grande perigo e até mesmo correndo risco de vida durante a peregrinação, assim, desta mesma forma é a igreja do Senhor. O povo salvo e remido no sangue do Cordeiro de Deus, peregrinando para os novos céus e nova terra, a nova Jerusalém. E esses salmos de peregrinação retratam a jornada do povo de Deus indo para Jerusalém, onde eles prestavam culto a Deus, onde estava o tabernáculo, onde depois estava o templo do Senhor, e eles iam para lá para prestar culto ao Senhor. Da mesma forma, esses salmos também retratam hoje a peregrinação da igreja para a nova Jerusalém. O Salmo 124 é um salmo de Davi. Davi é o autor deste salmo. E este salmo vai tratar acerca do livramento dado por Deus contra um grande e perigoso inimigo. Ao mesmo tempo, este salmo nos ensina a respeito da gratidão e como devemos confiar e depender no Senhor. Então eu quero abordar aqui, primeiramente, quatro pontos importantes aqui neste salmo. O primeiro ponto é o seguinte: o livramento vem do Senhor. No versículo 1 e 2 vai tratar dessa ideia, que o livramento ele vem do Senhor. Diz assim o texto, né? Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. E aqui é uma ênfase de que o livramento procede exclusivamente de Deus. É a certeza de que somente Deus pode ser o socorro do seu povo. Não sabemos ao certo em que situação Davi escreveu este salmo, mas podemos ter a certeza de que, se Deus não estivesse ao seu lado, certamente ele não receberia o livramento. Se Deus não estivesse ao nosso lado, ele sabia que se Deus não estivesse ao seu lado, ele não receberia o livramento vindo do Senhor. Da mesma maneira, podemos recordar momentos na história do povo de Deus em que, se Deus não estivesse ao lado do seu povo, certamente eles não seriam socorridos, não receberiam escape,
não veriam as mãos do Senhor estendidas para socorrer o seu povo. Lembre-se como o Senhor livrou e libertou o povo de Israel da terra do Egito, após um período superior a 400 anos de escravidão no Egito. Como Deus livrou o seu povo da perseguição dos egípcios, abrindo o mar. No deserto, Deus sendo o conforto, provendo alimentação e livrando dos inimigos que surgiam durante a sua jornada no deserto. Certamente eles poderiam afirmar: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Imagine só, não fosse o Senhor que esteve ao lado do povo de Deus quando estava no deserto, quando estava no Egito, sendo prisioneiros, escravos do Egito, quando eles estavam sendo perseguidos pelos egípcios, quando eles estavam enfrentando inimigos durante a sua jornada no deserto. Se não fosse o Senhor, o que seria do povo de Deus? O que seria de Israel? Certamente eles estariam perdidos, continuariam escravos de um povo opressor, não receberiam o cuidado e o livramento do Senhor. Agora imagine só, meu amado irmão, minha amada irmã, se não fosse o Senhor do lado de Jó, do lado de Neemias, do lado de Esther, Daniel, os profetas, os apóstolos e até a igreja, se não fosse o Senhor ao nosso lado, ao lado desses homens de Deus, durante toda a história, se não fosse o Senhor, certamente nenhum deles, nenhum de nós receberíamos o livramento do Senhor, que somente Deus pode proporcionar. E o fato dessa afirmação ela ser dupla é uma ênfase, porque o final do versículo 1 vai dizer o seguinte, né? O Davi, quando escreveu, ele diz: olha, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado, Israel que o diga, quer dizer, Israel que repita, não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Ele está enfatizando, né? Uma forma dupla, ele enfatiza isso. E por que ele faz isso? Isso caracteriza a plena confiança em que só Deus, somente Deus, pode dar o livramento. Assim como também demonstra o conhecimento que Davi e todos aqueles que cantavam este salmo, peregrinando até Jerusalém, tinham da aliança que Deus tinha com o seu povo. O fator principal dessa aliança, ele tem um fator principal, a aliança de Deus com o seu povo, é que o Senhor seria o Deus do povo, e não somente o Deus, o único Deus do seu povo. E em consequência, essa aliança também iria proporcionar que, da forma que Deus seria o único Deus do seu povo, o Senhor estava garantindo que Ele estaria do lado do seu povo. Ele era o Deus, que era o único Deus, mas também era a certeza de que Deus estava com o seu povo. Era a aliança que Deus tinha com o povo dele. Era a aliança de que vocês vão prestar culto a mim somente. Não existe outro Deus e vocês não irão prestar culto a outros deuses. Ao mesmo tempo, eu vou estar com vocês. Eu vou estar do lado de vocês. E se não fosse o Senhor ao nosso lado e ao lado do povo de Deus, o que seria de nós? O que seria se Ele não estivesse ao nosso lado? Ele sempre se colocaria ao lado do seu povo. Essa era uma certeza da aliança, do pacto que Deus tinha com o seu povo. O segundo ponto que nós iremos abordar aqui era do que o salmista estava dizendo que estava recebendo o livramento. De que estava recebendo o livramento? E aqui nós iremos abordar aqui do versículo 2, a parte B, até o versículo 5. Aí vamos passar aqui
verso a verso e tentar entender de que o Senhor estava livrando o seu povo. E Davi vai aqui descrever uma lista de situações em que o Senhor estava livrando o seu povo, ou havia livrado o seu povo, melhor dizendo. Em primeiro lugar, Davi vai falar de homens que se levantaram contra eles. No versículo 2 aqui, a parte B, quando os homens se levantaram contra nós. Ah, se não fosse o Senhor que estivesse ao nosso lado, quando os homens se levantaram contra nós. Esses homens aqui, provavelmente, está se referindo a um grande número de inimigos. A gente precisa entender esses homens como inimigos. Um grande inimigo que se levantou de maneira hostil contra o povo de Deus. E o verso 3 diz que a ira destes homens se acendeu contra o povo de Deus. Olha só o verso 3: e nos teriam engolido vivos quando a sua ira se acendeu contra nós. Literalmente, esses inimigos, eles ficaram furiosos, eles ficaram irados, inflamados. A ira era tão grande que o salmista vai dizer o seguinte: olha, tamanha é a ira desse povo que eles nos teriam engolidos vivos. Diz o versículo 3, eles nos teriam engolidos vivos. E a ideia aqui de serem engolidos vivos é a mesma do profeta Jonas, quando ele foi engolido por aquele grande peixe. Ele foi engolido de uma única vez, ele foi devorado. Acabou-se a chance de uma única vez, aquele grande peixe vai e engole Jonas. E a ideia talvez aqui é a mesma. É como se houvesse uma fenda na terra, a terra se abrisse e tudo que está ali fosse devorado, fosse consumido, entrasse para aquela terra. É essa a ideia que o texto aqui está dizendo, quando o que os inimigos iriam fazer, qual era a ação que os inimigos iriam a fazer contra o povo de Deus. E é contra isso que é sobre isso que Davi está aqui dizendo: olha, se não fosse Deus do nosso lado, o inimigo ele estava tão furioso, eles iriam nos devorar vivos. Não haveria esperança, não haveria chance para nós. Tamanha era a ira, eles estavam inflamados, eles estavam furiosos para nos devorar vivos. Então essa é a ideia aqui. E no verso 4 e 5, esses homens aqui, esses inimigos, são comparados às águas, com o seu volume, com a sua força e o seu poder destrutivo. Olha só o versículo 4 e 5. As águas nos teriam submergido, e sobre a nossa alma teria passado a torrente. Águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma. Então o salmista aqui está fazendo uma analogia, e afirmando nessa analogia, que essas águas teriam submergido, os teriam arrastado. E como uma torrente de águas, águas abundantes produzindo uma forte correnteza, teríamos sido afogados. O salmista está dizendo: olha, tamanha a força, tamanho o volume, tamanho o poder destrutivo dessas águas. Se eles passassem sobre nós, certamente nós morreríamos afogados. Essas águas teriam passado impetuosamente sobre a nossa alma, sobre a nossa vida, e acabaria tudo, era o fim. E já que no verso 5, essas águas são comparadas às ondas violentas do mar, que destrói tudo que vê pela frente. São ondas gigantescas, que por onde elas passam, elas levam destruição. E a ideia do verso 5, águas impetuosas teriam passado sobre a nossa alma, era como se uma violenta onda viesse, arrebentasse com tudo, não sobrasse, não deixasse absolutamente nada.
Essa era a força, essa era a intenção ao qual o salmista está dizendo que Deus havia livrado. Então, dessa forma, Davi está dizendo o que aconteceria com o povo de Deus caso Deus não estivesse do lado do seu povo. Caso Deus não estivesse do nosso lado. É isso que Davi está dizendo, é isso que o salmista está dizendo. Caso o Senhor não estivesse do nosso lado, as águas viriam, homens furiosos iriam se levantar, ondas iriam vir e nós morreríamos. Afogados, tamanha força, tamanho poder, tamanha a fúria do nosso inimigo. E aí nós partimos para o terceiro ponto. Que o terceiro ponto, depois desse livramento, depois de Deus estar do lado e livrar do povo dele, nós temos o terceiro ponto, que é a gratidão pelo livramento e pela salvação, que está aqui nos versos 6 e 7, que diz assim, versos 6 e 7: Bendito o Senhor, que não nos deu por presa aos dentes deles, dentes dos inimigos. Salvou-se a nossa alma, como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Este salmo aqui apresenta já uma história conhecida para o povo de Deus. Davi aqui não está falando de algo futuro, ele não está falando de um livramento futuro, ele está afirmando que Deus já havia livrado o povo, e ele vai, por isso que ele vai desenvolver toda essa questão de como Deus havia livrado e como o inimigo havia se levantado contra o povo de Deus, e Deus já havia dado o livramento. Então eles haviam recebido o livramento do Senhor, já haviam recebido. Portanto, quando chegamos a este ponto aqui do Salmo, nós podemos observar que o salmista está exortando o povo de Deus a serem gratos pelo livramento e salvação que eles já haviam experimentado. No verso 6, o salmista exorta para que haja um reconhecimento da bondade do Senhor. Quando ele declara o seguinte: bendito o Senhor, ele está afirmando que temos razões, motivos para louvar e adorar o Senhor, que nos tem dado livramento e libertação de nossos inimigos. Essa exortação a bendizer ao nome do Senhor, e somente ao nome do Senhor, faz todo sentido quando nós fazemos uma conexão com o verso de número 1. Porque o verso de número 1 diz o seguinte: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. O povo é exortado a bendizer ao Senhor, porque o Senhor sempre esteve ao lado do seu povo e em prontidão para livrá-los e libertá-los. Por isso o salmista vai exortar: bendito seja o nome do Senhor. Por quê? Porque Ele esteve do nosso lado, sempre esteve do nosso lado, e Ele nos livrou, Ele nos libertou. Por isso a exortação: adore, louve ao nome do Senhor. Ele está dizendo agora para aqueles que iriam ler, que iriam cantar: olha, bendiga o nome do Senhor. Ele esteve e está do nosso lado. Ele tem sido o nosso libertador. Ele tem sido aquele que tem nos livrado das garras dos inimigos. Ele tem nos livrado da opressão. Ele nos tem libertado da ira dos inimigos, do furor do inimigo que está inflamado em ira contra nós. Então, por isso, porque Ele é um Deus bom, porque Ele é um Deus majestoso, porque Ele é um Deus cuidadoso, um Deus zeloso, bendiga, adore, louve ao nome do Senhor. E essa é a exortação aqui do verso 6. Louve ao nome do Senhor, bendiga, bendito o Senhor. A parte B do verso 6, que vai dizer o seguinte: por presa aos dentes dele.
na verdade, a parte começa na parte superior, que não nos deu por presa aos dentes deles. O sentido aqui é de alguém que foi arrancado com pressa dos dentes de um animal selvagem. Se você já assistiu algum documentário, algum filme do reino animal, e você vê um predador, quando ele vai em busca de sua presa, quando que ele dá o checkmate? É quando ele abocanha sua presa e segura com firmeza. E ali, aquela presa está numa situação que já não há mais saída para ela. E a ideia do texto aqui é que, quando o salmista fala, olha, que não nos deu por presa aos dentes dele, era como se nós estivéssemos nas mãos dos inimigos, na boca dos nossos inimigos, e Deus, ele vai e arranca de lá. Ele abre a boca do inimigo e tira, ainda vivo, da mão daqueles que estão tentando destruir, daquele predador que está tentando destruir e atacar o seu povo. E essa é a ideia aqui. Ele tem nos livrado, ele tem libertado o seu povo, ele tem cuidado do seu povo. E no verso 7, o salmista exorta o povo de Deus a render graças ao Senhor pela salvação. E diz o versículo 7, salvou-se a nossa alma como um pássaro do laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço e nós nos vimos livres. Então aqui no verso 7, o salmista exorta o povo a render graças ao Senhor pela salvação. E nós precisamos entender essa salvação aqui em um sentido em que Deus tem preservado o seu povo. Ele tem preservado o seu povo. Mesmo que o inimigo prepare armadilhas e que o povo possa ser uma presa fácil, é o Senhor que salva o seu povo, quebrando a armadilha e concedendo libertação. E a ideia aqui, quando ele vai falar sobre, fazendo essa analogia entre o pássaro, o caçador, a armadilha do caçador, a ideia aqui é demonstrar a fragilidade dos pássaros e a astúcia do inimigo, que é o caçador. E eu nunca cacei passarinho, eu nunca cacei, mas eu já vi pessoas caçarem. E tem uma armadilha que se chama arapuca, e o caçador de passarinhos, ele vai, prepara a arapuca, que geralmente é feito de madeira, para que o passarinho vá até aquela armadilha e aquela arapuca prenda o passarinho. Depois que prendeu, já era, né? A ideia aqui do laço do passarinheiro, o laço também era um instrumento que os caçadores antigos eles usavam. Era como se fosse uma pequena corda, de uma forma de um laço mesmo, colocado um monte de pauzinhos que seguravam aquela corda, e quando o passarinho pousava ali naquela armadilha, já não tinha mais escapatória. Era o laço do passarinheiro, era a armadilha. E aqui a ideia que Davi está tratando é o seguinte: olha, o passarinho ele é muito indefeso, e quando ele cai nas garras da armadilha do caçador, o que vai ser deles? Mas aqui no verso 7 vai dizer o seguinte: olha, como um pássaro no laço dos passarinheiros, quebrou-se o laço. Quem quebrou-se o laço? O Senhor. E nós nos vimos livres. O Senhor destruiu a armadilha, o Senhor quebrou a armadilha e nos deu liberdade. O Senhor nos deu libertação, libertou o seu povo. E aqui que está a ideia. Por mais que o inimigo tenha armadilha preparada para o seu povo, Deus destrói a armadilha, livra o seu povo e dá libertação para o seu povo. E o último ponto aqui,
que é o quarto ponto, que está no versículo 8, é o reconhecimento do poder de Deus. E por fim aqui o salmista vai afirmará que o livramento está no próprio Senhor. Olha só o versículo 8, diz o seguinte: o nosso socorro está em nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Por detrás de todo socorro existe um Deus poderoso, que está ao lado do seu povo. Ele é poderoso para criar todas as coisas, o céu e a terra. Assim como é poderoso para socorrer o seu povo da força dos seus inimigos. Como no Salmo 121, versículo 2, onde o salmista ele afirmou: o meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Assim também nesse salmo aqui que nós estamos trabalhando hoje, o 124, traz a mesma ideia, de que o socorro vem do Senhor, e somente dele, que é o Criador poderoso e que fez todas as coisas, criou o céu e criou a terra. O salmista aqui está reconhecendo o poder de Deus, está reconhecendo que não foi por méritos, não foi porque ele era rei, não foi porque ele era um homem bom, não foi porque Deus foi bondoso, porque Deus foi misericordioso, porque Deus tem uma aliança com o seu povo. E aí Davi está declarando: olha, eu reconheço que o poder somente vem de Deus, somente de Deus, que fez todas as coisas, e é Ele que nos livrou. Bom, passar aqui para a aplicação. Vamos fazer a aplicação da mensagem para as nossas vidas. Em primeiro lugar, não fosse o Senhor que está do nosso lado hoje. Imagine só a situação. Imagine a nossa situação se Deus não estivesse ao nosso lado. Pense um pouquinho sobre a sua vida, sobre a sua família e tudo aquilo que nos cerca. Vejam como Deus tem nos livrado. E certamente, se não fosse o Senhor ao nosso lado, estaríamos completamente perdidos. Não haveria esperança para a nossa alma. Estaremos entregues a todas as circunstâncias deste mundo, a todos os perigos deste mundo. Deus tem sido o nosso socorro, pois Ele tem estado do nosso lado. Se não fosse Deus do teu lado, hein, meu irmão? Se não fosse Deus do teu lado, hein, minha irmã? Segundo lugar, o apóstolo Paulo, ele exortou a igreja de Éfeso, no capítulo 6, versículo 11 e 12, afirmando: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. E a razão pela qual Paulo faz essa exortação é porque o diabo usa ciladas, ele tem métodos, ele tem armadilhas, e por ele utilizar essas ciladas contra a igreja, contra o povo de Deus, o apóstolo exorta a igreja a se revestir com toda a armadura de Deus. O diabo é um grande inimigo, é feroz, está disposto a matar, a roubar e a destruir. Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 5, versículo 8, a parte B, Pedro afirma o seguinte: o diabo, o vosso adversário, anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar. Essa é a ideia do Salmo, né?
aquele que pega a sua presa, está pronto para devorar o inimigo, o povo de Deus, o inimigo pronto para devorar o povo de Deus. Pedro diz que o diabo, ele está como um leão ao derredor, rugindo, procurando alguém a quem possa devorar. Agora imagine essa situação se o Senhor não estivesse do nosso lado. O que seria de nós, irmãos? É o Senhor que nos livra da garra desse leão voraz. É o Senhor que nos liberta e nos salva. E é por essa razão que Pedro irá orientar os seus leitores 2 versículos antes, dizendo lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 e 7, humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Deus tem cuidado de vós, Ele está do nosso lado. Ele tem cuidado da sua igreja. Certamente, diante de um feroz inimigo, com as suas astutas ciladas, armadilhas, podemos ter a certeza de que Deus tem cuidado de nós. Terceira lição e última lição. Precisamos ser gratos a Deus, bendizendo ao nome do Senhor a cada momento de nossa vida, pois certamente Ele tem cuidado de nós. Ele tem nos preservado com a sua infinita e eterna graça. Se estamos caminhando rumo à Nova Jerusalém, é porque Deus tem cuidado de nós. Ele está ao nosso lado, nos livrando durante toda a nossa jornada, durante toda a nossa caminhada. E por essa razão, precisamos louvar e adorar e bendizer ao nome do Senhor. A nossa gratidão não deve ser apenas no hoje, no agora, mas deve ser estendida até o Calvário, onde Cristo, em sua morte substitutiva, morreu no seu, no meu, no nosso lugar, nos redimindo e nos justificando diante de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que enviou Jesus Cristo para morrer em nosso lugar. Se Deus não estivesse do nosso lado e não tivesse enviado Jesus Cristo, seu Filho, Cordeiro de Deus, o que seria de nós? O que seria de nós se não fosse a cruz, se não fosse o Calvário? O que seria de nós se Deus não estivesse do lado do teu povo? Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 2, no verso 1, ele vai dizer afirmar que estávamos mortos em nossos delitos e pecados. No capítulo 2, versículo 3, ele vai afirmar que éramos inclinados à carne e fazíamos a vontade da carne e éramos por natureza filhos da ira. Essa era a nossa condição. Porém, a partir do verso 4, tem uma mudança no rumo da história. E é nesse momento que Deus se coloca do lado do seu povo, do lado do povo da aliança, do lado daqueles que são eleitos de Deus, que são chamados por Deus. No verso 4 e 5 de Efésios, diz o seguinte: mas Deus, a situação era de morte, a situação era que nós éramos considerados como filhos da ira de Deus, estávamos inclinados à carne, fazíamos a vontade da carne, mas Deus, versículo 4, mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos.
Se Deus não estivesse do nosso lado, estávamos mortos e por natureza filhos da ira, condenados à morte eterna. Mas bendito seja Deus, bendito seja o nome do Senhor, que tem sido rico em misericórdia, que nos amou e nos deu vida juntamente com Cristo. Se Deus não estivesse do nosso lado, o que seria de nós? O que seria de nós? Se Deus não estivesse do nosso lado, o que seríamos da nossa vida? Se Deus não estivesse do nosso lado, não haveria cruz, não haveria calvário, não haveria redenção, não haveria salvação. Estávamos perdidos. Mas graças a Deus, Deus está do lado do seu povo. Ele salva, liberta, Ele transforma. Ele tem sido o Deus verdadeiro, o Deus da aliança, o Deus que tem compromisso e está do lado do seu povo. E Ele mostrou isso quando nós estávamos sem esperança, mortos. Nós somos indignos de qualquer graça de Deus. Ele enviou Jesus Cristo para nos dar vida juntamente com Cristo, nos dar a esperança de vida eterna. E hoje nós temos a certeza de que Deus sempre esteve e está do nosso lado. E a cruz é a maior marca deste grande amor que Ele tem pelo seu povo. A maior libertação que Deus nos deu foi conquistada no Calvário. É a maior de todas. Se Deus não estivesse do nosso lado, o que seria de nós? Deus abençoe a sua vida. Espero que essa palavra possa estar no seu coração. Você possa guardá-la e refleti-la para a glória de Deus Pai.